Olá, meus amigos. Eu sou o Ricardo Marques e esta é uma videoaula sobre a exceção do contrato não cumprido. Bom, pessoal, quem tem acompanhado a sequência de postagens no meu canal de YouTube tem notado que eu tenho trabalhado aqui com vocês os temas sobre extinção dos contratos. Já tratamos sobre a resilição, já tratamos sobre a resolução de uma forma genérica, já falamos da resolução por onerosidade excessiva e resta ainda uma última questão a ser abordada em torno desse assunto, que é a figura da chamada exceção do contrato não cumprido. Quem já conhece este tema pode até estranhar ele estar sendo elencado aqui junto de outras discussões em torno da extinção do contrato. Porque, como bem sabemos, como eu vou explorar nesta gravação, a exceção do contrato não cumprido ela não visa propriamente extinguir o contrato. De certo modo, podemos até dizer que o objetivo dela é exatamente o oposto, evitar que o contrato seja extinto. Acontece que o Código Civil de 2002 ele insere esse assunto dentro do capítulo reservado à extinção dos contratos. Por isso, então, que por uma questão meramente didática, os autores de direito civil, e é uma estratégia que eu também venho adotar aqui nas videoaulas, acabam inserindo este assunto também dentro dos seus tópicos, dentro da sua abordagem sobre a extinção dos contratos, que, apesar de tudo, não deixa de ter, de certo modo, uma correlação. Mas é preciso destacar que a exceção do contrato propriamente dita não é um efeito da exceção do contrato não cumprido. Muito bem, o que é então essa figura? A gente precisa lembrar que o termo exceção, dentro da lógica do direito, dentro da doutrina jurídica, é uma palavra que tem um significado um pouco diferente do significado que ela tem na linguagem coloquial, né? No dia a dia, a gente usa o termo exceção para nos referirmos a algo que foge à regra, a algo que é excepcional. E no direito não é bem assim, portanto vocês terem cuidado com isso. O termo exceção ele aparece em vários outros momentos, não é só no direito civil, no direito processual ele é muito comum, no direito tributário, e sempre com esse significado técnico de um meio de defesa, de um instrumento de defesa. Sempre que vocês se depararem com um instituto jurídico nomeado por exceção, né, que recebe na sua nomenclatura o termo exceção, como é o caso do assunto desse vídeo, a exceção do contrato não cumprido, saibam que vocês estarão diante de um instrumento posto à disposição de alguém para se defender de alguma acusação, de alguma alegação dentro de um processo. Então, a exceção do contrato não cumprido, já sabemos de antemão, pela própria análise terminológica do Instituto, que trata-se de um meio de defesa na qual alguém que esteja sendo processado por alguma razão, a gente vai explorar no vídeo que razão seria essa, alegue em sua defesa que o contrato não foi cumprido pela outra parte. Isso já nos dá uma boa ideia de que tipo de acusação alguém possa estar sofrendo para se defender com exceção do contrato não cumprido. Ora, basicamente, alguém está sendo processado, alvo de uma ação judicial de execução forçada de um contrato. João e Joaquim celebram um contrato e o João ajuiza uma ação contra o Joaquim para que ele seja compelido pelo Poder Judiciário a cumprir a sua parte no contrato. E dentro de determinadas circunstâncias, atendidas algumas exigências, que nós veremos quais são, o Joaquim ele pode se defender deste pedido feito pelo João, alegando que o João não cumpriu a sua parte no contrato. Então Joaquim diz, olha, eu não vou cumprir os meus deveres contratuais porque o João, antes de mim, descumpriu os dele. Enquanto o João, então, não estiver em dia com as suas obrigações, eu, Joaquim, também me reservarei o direito de suspender a execução das minhas. A lógica da exceção do contrato não cumprida é essa. Está muito ligado à ideia de boa-fé contratual. Como que uma parte que não cumpre as suas obrigações contratuais pode exigir da outra parte o cumprimento das dela? Primeira exigência que a boa-fé contratual nos faz é que para que a gente possa exigir que o outro
siga adiante com seus deveres contratuais, é preciso que nós, em primeiro lugar, estejamos adimplentes com as nossas obrigações também. A lógica é basicamente essa. Perceba, então, que a exceção do contrato não cumprido, ela aparece como uma alternativa ao contratante exatamente quando ele não quer colocar fim ao contrato. Quem está num contrato, numa relação contratual, e as obrigações da outra parte estão sendo descumpridas, a gente viu nos outros vídeos que pode-se pedir a resolução contratual. Aquela parte que está vendo que o outro contratante não cumpre com os seus deveres, ela pode ir ao judiciário e solicitar a declaração de resolução, a declaração de extinção daquele vínculo. Acontece que nem sempre a parte deseja isso. Vou dar um exemplo aqui. Alguém resolve comprar um apartamento na planta, né? Faz a compra junto à construtora, esse apartamento ainda será construído e aquela pessoa já começa a pagar as prestações ao longo do tempo. Depois de alguns meses, essa pessoa visita o local da obra e percebe que a construtora não está em dia com as suas obrigações. Por exemplo, a construtora sequer iniciou a obra, quando pelo cronograma anunciado, ela já deveria ter sido iniciada já há alguns meses. Este comprador, como vimos em outra videoaula, ele pode, numa situação como essa, pedir a resolução do vínculo. Ele vai ao judiciário e diz, olha, eu não quero continuar num contrato na qual a construtora não está construindo o imóvel. Pode pedir a extinção daquela relação jurídica e a construtora, inclusive, teria que devolver os pagamentos que foram feitos. Só que nem sempre este comprador deseja isso, pelo menos não naquele momento. É razoavelmente comum que compradores de imóveis na planta se deparem com atrasos ou mesmo o não início de obras por parte das construtoras e ainda assim prefiram esperar um pouco. Muita gente pensa, não, atraso acontece, a construtora deu uma desculpa que é plausível, então, como este imóvel vai me atender, está numa região adequada, eu não vou pedir a extinção do contrato, não. Mas, por outro lado, essas mesmas pessoas não querem também aumentar o prejuízo. Ou seja, elas pensam, olha, eu não quero pedir a resolução do contrato, mas eu também não quero continuar pagando as mensalidades, porque caso a construtora, daqui a algum tempo, de fato se mostre incapaz de cumprir a venda, de consolidar a venda, quanto mais parcelas eu tiver pago, maior vai ser o meu prejuízo. Então a pessoa se encontra naquela situação, ela não quer extinguir o contrato, mas também não quer continuar cumprindo com a sua parte, para que caso num dado momento se perceba que o contrato não será de fato executado pela outra parte, aquele prejuízo não cresça ao longo do tempo. Então esse comprador ele vai desejar, este comprador do meu exemplo, ele vai desejar manter o vínculo contratual, porém suspender os pagamentos. E o receio dele é que, caso ele suspenda os pagamentos, a construtora venha a juízo uma ação de cobrança exatamente daquelas parcelas em atraso. Numa situação como essa, o que esse comprador deseja é uma garantia jurídica para que ele suspenda também os pagamentos, suspenda as suas próprias obrigações, até que a outra parte coloque em dia as dela. É nesse momento que aparece a exceção do contrato não cumprido, uma figura jurídica muito conhecida pela sua expressão latina, exceptio non adimplete contractus. É o tipo de assunto do direito civil que a gente precisa trabalhar não só com a terminologia em português, mas também com a terminologia em latim, já que a jurisprudência, já que a doutrina gosta muito de se referir a essa situação pela expressão latina. Então é importante que você trabalhe com os dois conceitos, a versão traduzida em português e a versão original em latim. Percebe que não é uma figura muito nova, né? Sempre que a gente se depara com institutos do direito que são muito conhecidos por expressões em latim, a gente já sabe que são figuras antigas, lá do direito romano ainda, ou mesmo até anteriores ao direito romano, e que vêm sobrevivendo, vêm se mantendo no direito contemporâneo até os dias de hoje. Claro que com pequenas alterações, né, para se adaptar às mudanças sociais, mas há muitas figuras que perpassaram todos esses séculos e continuam sendo viáveis e aplicáveis ao direito privado até hoje,
o tema da nossa videoaula é um deles. Muito bem, então, recapitulando. A exceção do contrato não cumprido é uma figura do direito contratual, uma figura do direito privado, é uma prerrogativa que o direito privado estabelece para relações jurídicas contratuais, nas quais aquela parte adimplente, aquela parte que está em dia com as suas obrigações, vendo que a outra parte contratual não vem cumprindo as suas próprias, pode optar pela suspensão dos seus deveres contratuais até que a outra parte volte a ficar adimplente. Aquela pessoa ela tem a possibilidade da resolução ou a possibilidade de simplesmente parar de cumprir suas obrigações, mantendo o contrato em vigor, mas ele também suspende as suas condições, os seus deveres, até que a parte contrária, a outra parte, também fique em dia e aí o equilíbrio contratual se restaure. Bom, essa prerrogativa, ela aparece de forma explícita, expressa no nosso Código Civil, no artigo 476, que faz a ressalva de que, para que a exceção do contrato não cumprido possa ser invocada por uma parte contratual, não apenas ela tem que estar em dia com as suas obrigações e também o contrato precisa ser de natureza bilateral. Os contratos bilaterais são aqueles em que há obrigações para ambas as partes. E essas obrigações, elas são entrelaçadas, elas são interdependentes. As obrigações mútuas têm um lado de um contratante e se correlacionam com as obrigações do outro, de maneira que o descumprimento de uma parte leva à prerrogativa da outra de suspender o cumprimento das suas. Isso é um desdobramento do chamado sinalagma, que é exatamente essa interconexão das obrigações no contrato bilateral, que por essa razão é também conhecido por contrato sinalagmático. Então é preciso essa bilateralidade e também, eu já comentei, a adimplência daquela parte que pretende invocar a exceção do contrato não cumprido e também que as obrigações do outro contratante estejam vencidas. É uma questão bastante óbvia. Eu só posso pensar em suspender as minhas obrigações com base na exceção do contrato não cumprido se as obrigações da outra parte estiverem vencidas e não tiverem sido cumpridas. Eu não posso, a princípio, suspender as minhas obrigações sem que as obrigações do outro estejam vencidas e descumpridas. Vou voltar aqui ao exemplo de alguém que compra um imóvel na planta. Mas vamos mudar aqui um pouco o exemplo. Vamos imaginar que alguém procura uma construtora e estabelece um contrato de compra do imóvel que ainda vai ser construído e a construtora, segundo as normas contratuais, somente irá cumprir a sua parte, somente iniciará as obras dali 6 meses. E aquele comprador, segundo o contrato, ele já tem que começar a fazer os pagamentos. Até porque é com os pagamentos iniciais dos compradores que a construtora pretende iniciar a obra. Perceba, nesse segundo exemplo, que é um pouquinho diferente do primeiro, enquanto as obrigações da construtora não estiverem vencidas, volto a repetir, nesse segundo exemplo, a construtora só terá que iniciar as obras daqui 6 meses. Nos próximos 6 meses, a construtora não se pode dizer que ela está em atraso. Ela não iniciou as obras, mas, segundo o contrato, ela também não tem que iniciar. Então, dentro desses 6 meses, por exemplo, não dá para esse comprador suspender as suas obrigações, dizendo, eu acho que a construtora não vai iniciar a obra. Ou então, eu pensei melhor, eu achei que não estou achando que não vale a pena eu iniciar os pagamentos enquanto a construtora não inicia a obra, então eu vou suspender as minhas obrigações e vou alegar a exceção do contrato não cumprido caso a construtora venha me cobrar. Nesse segundo exemplo, esse raciocínio não cabe, porque as obrigações da construtora, como eu disse, não estão vencidas ainda. Somente depois que as obrigações da outra parte se vencerem e não forem cumpridas, é que abre a possibilidade, então, da parte que está em dia com os seus deveres contratuais, suspender suas obrigações e alegar a exceção do contrato não cumprido caso venha a ser cobrada. Também não pode uma parte que também esteja inadimplente querer se valer da exceção do contrato não cumprido.
Como eu disse, essa figura ela se liga ao princípio da boa-fé contratual e muito nessa ideia de que aquela parte que descumpriu as obrigações não pode exigir da outra o cumprimento das suas. Ok, mas aquela que também está inadimplente também não tem como se valer desse tipo de defesa. Existe somente uma exceção. Existe, porém, uma circunstância na qual o Código Civil vai permitir que a parte suspenda as suas obrigações, mesmo quando os deveres da outra parte não estão vencidos. Retomando aqui o exemplo que eu estou tomando por fio condutor da explicação. Alguém que compra um apartamento na planta. Existe uma circunstância na qual este comprador hipotético poderia suspender os pagamentos, por exemplo, mesmo antes do vencimento das obrigações da construtora. Essa circunstância absolutamente excepcional está colocada no artigo 477 do Código Civil, que estabelece que, caso uma das partes venha a sofrer uma explícita dificuldade no cumprimento das suas obrigações, caso uma das partes venha a demonstrar uma notável, uma notória um notório comprometimento da sua condição de cumprir as suas obrigações, mesmo antes delas estarem vencidas, pode a outra parte, então, suspender as suas obrigações até que aquela outra demonstre que ela contornou os seus problemas ou dê garantia do seu pagamento. Vamos, então, mudar um pouco o exemplo aqui da compra do imóvel para uma terceira situação. Vamos imaginar, então, que alguém celebra um contrato de compra do imóvel na planta. Segundo este contrato, a construtora tem 6 meses para iniciar a obra. Ok, a pessoa, então, celebra o contrato, já começa a fazer os pagamentos mensais. Mas aí começa a ser publicado na imprensa que aquela construtora está à beira da falência. Vamos imaginar que ela, inclusive, tenha solicitado a sua recuperação judicial. E já começam a pipocar notícias de que outros empreendimentos daquela construtora não foram entregues, estão atrasados, etc. Essa é uma situação em que, explicitamente, notoriamente, a construtora está demonstrando dificuldade em cumprir as suas obrigações. Naquele contrato aqui que eu estou usando como exemplo, as obrigações dela ainda não foram, ainda não se venceram. Mas tudo indica, é bastante plausível se imaginar que neste terceiro cenário, a construtora, quando chegar o momento dela iniciar as obras, ela irá atrasar. Porque todos os outros empreendimentos dela na cidade, conforme está noticiando a imprensa, estão atrasados. Então, nessa situação excepcional, poderia o comprador, ao invés de se valer da regra básica do 476 do Código Civil, se valer da regra excepcional que está colocada no artigo 477. Dizer, olha, eu vou suspender as minhas obrigações diante da muito provável incapacidade da construtora de iniciar a obra no prazo e só vou retomar os pagamentos depois que a construtora ou provar que para aquele prédio, para aquele empreendimento, ela tem condições de cumprir os prazos, ou somente depois que a construtora der uma garantia, outra, pessoal, real, de que as obrigações dela serão satisfeitas. Vamos dar uma olhada no texto do artigo 477, acho que vai ficar mais claro vão ficar mais claros os contornos dessa circunstância excepcional. Diz o artigo 477 do Código Civil: se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Muito bem, então, tanto numa situação como noutra, a gente percebe, então, que a exceção do contrato não cumprido, seja na sua regra básica, exposta no 476, seja na sua regra excepcional, exposta no artigo 477, de fato não extingue o contrato. Como eu disse no início desse vídeo, o que se apresenta é que, na verdade, é uma estratégia jurídica até para evitar que o contrato seja extinto.
Quem vai se valer da exceção do contrato não cumprido é aquele que deseja manter o vínculo contratual e mesmo sem querer aumentar o seu prejuízo. E é preciso ficar atento a isso, porque, uma vez invocada a exceção do contrato não cumprido, se a outra parte, então, colocar em dia suas obrigações, os deveres contratuais daquele que suspendeu os pagamentos, ou seja lá qual for o seu encargo, voltam a ser exigíveis. Então, retomando aqui o exemplo. O comprador viu que a construtora atrasou as obras, então ele suspende os pagamentos. Ele até prudente, ele avisa a construtora e diz, olha, eu estou fazendo uso da prerrogativa do artigo 476 do Código Civil, estou suspendendo os pagamentos e alegando e invocando a exceção do contrato não cumprido. A construtora vai receber este aviso, ela não tem o que fazer, o texto do Código Civil é muito claro a esse sentido, dá esse direito ao contratante, e a construtora, então, acata essa suspensão dos pagamentos e começa a se desdobrar para colocar a obra em dia. A partir do momento que a construtora volta a estar adimplente com as suas obrigações, isto é, a partir do momento que neste exemplo, a construtora, a obra volta a estar dentro do cronograma, aquele contrato volta à absoluta normalidade e o comprador, então, volta a ter que fazer os pagamentos. Se o comprador continuar mantendo os pagamentos suspensos, depois que a construtora colocar a obra em dia, ela pode exigir judicialmente agora que o comprador coloque agora os pagamentos também todos em ordem. Muito bem. Ainda sobre este assunto, fala-se sobre aí uma inexecução parcial. Ok, é muito claro entender quando um contratante simplesmente não cumpre a sua parte, que o outro, então, suspenda as suas obrigações. Ok. Mas e quando o contratante ele não cumpre parcialmente o que ele tem que fazer? Ou ele cumpre de maneira insatisfatória? Já que a gente está pensando aqui num exemplo de comprador e construtora, vamos manter essa situação aqui até para facilitar comparações dos diferentes cenários que a gente está discutindo. Vamos imaginar que nós não estejamos, então, diante de uma construtora que não entrega o imóvel ou que não iniciou a obra. Mas estejamos diante de uma construtora que esteja com a obra aparentemente em dia, tenha inclusive entregado o apartamento ao comprador, porém não com todas as especificações técnicas anteriormente combinadas. Algum material não foi da mesma qualidade do que tinha sido combinado, alguns detalhes do projeto não foram entregues ainda, como, por exemplo, um sistema de câmera, um sistema de alarme, tudo isso estava no projeto original e a construtora não fez isso. Nós não estamos diante, então, de uma inadimplência completa, mas de uma inadimplência parcial. Poderia, nesse caso, a outra parte do contrato, o comprador, por exemplo, também alegar a inexecução do pacto para eventualmente suspender algum pagamento ou suspender alguma obrigação que lhe coubesse? Ou, em outras palavras, a inexecução parcial também dá direito a outra parte que esteja em dia com as suas obrigações de suspender as próximas que virão? A resposta é sim. Embora o código não trabalhe especificamente com essa situação, sobre a exceção do contrato não cumprido, o código só traz os dois artigos que eu já comentei, 476 e 477, com os teores que eu já trouxe aqui para vocês. Fato é que a doutrina e a jurisprudência têm um entendimento consolidado e pacífico de que mesmo a inexecução parcial gera o direito da outra parte que esteja em dia com as suas obrigações de suspendê-las até que o adimplemento seja completo. Neste caso, utiliza-se uma expressão um pouco diferente, não apenas não propriamente exception non adimplete contractus, mas a non rite adimplete contractus. Mas, basicamente, o teor dessa outra cláusula, dessa outra condição contratual, é muito próxima da exceção do contrato não cumprido. A única modificação é a circunstância, a peculiaridade da inexecução ser parcial. E um outro tema que também se discute quando
se trata deste assunto é se poderia o contratante, ou se poderia constar no contrato uma cláusula de renúncia à prerrogativa de exceção do contrato não cumprido. O que seria isso? Seria uma cláusula na qual o contratante assume a obrigação de continuar cumprindo com seus deveres, mesmo diante da inadimplência do outro. É a chamada cláusula solve et repete, uma outra expressão em latim. Bom, a gente sabe que em alguns ramos do direito público, direito administrativo em especial, trabalha e admite a cláusula solve et repete em favor da administração pública. Nos contratos administrativos, há uma regra legal clara de que o não cumprimento, o não pagamento por parte da administração pública não autoriza a outra parte a suspender as suas obrigações, pelo menos até que esse atraso chegue a 3 meses. A administração pública atrasou o pagamento de 1 mês, de 2 meses, a outra parte tem que continuar cumprindo as suas obrigações. Isso no direito administrativo é uma regra legal, uma possibilidade muito clara, muito explícita. Mas no direito privado, o nosso código não diz nada sobre isso. Então, entrega a tarefa para a doutrina e a jurisprudência responderem esse questionamento. E tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm entendido que no direito privado, a exceção do contrato não cumprido seria uma regra cogente, uma regra de ordem pública, portanto, inafastável no caso concreto. Não pode, então, uma cláusula contratual de um contrato de direito privado dispor que que as partes contratantes renunciam ao direito de suspender suas obrigações diante do inadimplemento da outra. No direito privado, portanto, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial em vigor, a única maneira da parte renunciar à prerrogativa de exceção do contrato não cumprido seria não exercê-la, propriamente dito. Seria diante da situação, diante da inadimplência configurada da outra parte, simplesmente não fazer uso da prerrogativa. Mas uma renúncia prévia, uma renúncia no instrumento contratual, não se tem entendido como possível. Ok? Bom, eram os pontos que eu queria trazer para vocês aqui sobre este assunto. Espero que essa videoaula tenha sido útil para todos. Assim a gente encerra a nossa série de exibições aqui sobre a extinção dos contratos e a partir da semana que vem a gente já começa a trabalhar com outros assuntos. Forte abraço, espero encontrá-los em outras gravações. Bom, meus amigos, se essa videoaula foi útil a vocês, os convido a se inscrever no canal, clicando aqui no link no canto superior da tela, e também a conhecer as demais gravações, as demais webaulas aqui que a gente tem no YouTube, clicando também no ícone aqui ao meu lado. Clique também no ícone logo abaixo aqui da janela do vídeo, com esse polegar para cima, que significa que você curtiu essa videoaula e compartilhe com seus amigos, espalhando aqui as nossas discussões para que eles também possam participar delas. Ok? Conheça também o nosso blog e a fanpage no Facebook, nos links que estão disponíveis na descrição do vídeo. Forte abraço!